14, 15, 16, 17 e o 18. Você vai ver nesses versos, o salmista, ele fala exatamente que Deus nos conheceu quando nós ainda não estávamos formados. Isto é, Deus, ele escolheu a célula, certo? Que na corrida pela vida, e falamos aqui isso, aonde 40 milhões de células correu para o óvulo, e nós observamos que o salmista ele está dizendo que Deus, ele escolheu a mim e escolheu a você. Você não é obra do acaso. Você pode dizer ao seu irmão, você não é obra do acaso. Deus te escolheu. Glória a Deus. O que nos chama a atenção é que Deus ele fala com Jeremias e diz a Jeremias que ainda antes que fosse formado ele já tinha escolhido, né? Então observamos em que o salmista ele vem falando um assunto que até hoje a ciência ainda está engateando. Ele diz que Deus foi no seio da terra, no útero da mulher, e teceu, certo, os nossos tecidos. E o salmista diz que Deus não esqueceu dos ossos, e nenhum osso, nenhum dos meus ossos tu não esqueceste. Então, observamos que o salmista diz que Deus, fazendo esta obra tão perfeita que é o ser humano, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus não esqueceu de nada. E o salmista diz, para onde eu irei? E eu gostaria que os irmãos refletissem bem nisso, porque vai cair no texto, nos versos que nós lemos. Para onde irei da tua presença? Se eu subo ao céu, tu estás. Se eu faço no Seol a minha morada, esse Seol aqui é a sepultura. Se eu faço na sepultura a minha morada, tu estás ali também. Se eu vou para a escuridão e procurar me esconder de ti, a escuridão e a claridade para ti é a mesma coisa. Se eu pegar as asas da alva e for para o meio do mar, tu vai me guiando, e quando eu chegar lá, tu já estás. Então o salmista diz que ninguém se esconde da presença de Deus. Isso é magnífico, amados. Isso porque os irmãos vão ver que do verso 19 ao verso 22, parece que o salmista muda o texto da sua melodia. Por quê? Porque nós falamos aqui que entra um senso de justiça em Davi, e o escritor Charles Chaplin, ele diz no seu livro, versículo por versículo, falando com respeito no livro dos Salmos, ele diz que Davi parece que sai do assunto. Já o grande pregador Charles Spurgeon, ele vai direto na aplicação no seu livro Tesouro de Davi, quando ele mostra em que Davi, ele continua, certo, com a razão em tomar este posicionamento. Então o salmista, ele pede para Deus destruir o homem ímpio. Escuta só, eu falei, o salmista falou, homem ímpio, certo? E eu já disse aqui aos amados irmãos, pessoas que não fazem parte da nossa ordem de fé, nunca chamem de ímpio, certo? Nem tampouco de descrente, porque muitos não fazem parte, mas creem em Deus, certo? São pessoas em que ainda não se converteram, pessoas ainda que não abraçaram a fé que nós abraçamos. Por quê? Porque dizer que o outro é ímpio, isso aí é uma palavra muito forte, porque o ímpio são pessoas que maquinam o mal.
são pessoas sanguinárias, são pessoas que destroem vidas inocentes, são pessoas em que arquiteta agem traiçoeiramente. Então, essas pessoas são ímpios. Eu quero dizer que o ímpio não tem parte com Deus, certo? Se o homem morrer nos seus traços ou nas suas práticas ímpias, não se encontrará com Deus no céu de glória. Amém, amados? Então, o salmista ele diz: tomara, Senhor, que tu destruísse o homem ímpio, certo? Porque o salmista ali toma um senso de justiça, certo? E ele mostra que esses tais não têm parte com Deus. Ele vai falando e ele diz: olha, eles se rebeleiam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia, certo? Aí nós falamos aqui exatamente no Salmo de número 1 e o verso 1, quando diz assim: o homem ele é feliz quando não anda no conselho de ímpio, certo? Não se detém, não pratica o que praticam os pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que escarnecem de Deus, que blasfema dos seus irmãos, certo? Porque blasfema, fala do Filho de Deus. O que nos chama a atenção é que ele continua dizendo que eles se fazem isso, se rebeleiam contra Deus, eles são inimigos de Deus. Quando chega no verso de número 21, ele toma exatamente este inimigo de Deus, ele diz: olha, eles também são meus inimigos, certo? Então, vou ler aqui na tradução judaica, quando ele diz: Adonai, ó Deus, como odeio aqueles que te odeiam. Escuta só, observe, amados, que toda reação tem uma reação, certo? Vou repetir: toda ação tem uma reação, certo? Olha, se algum irmão quiser cochilar, tu bate aí nele aí e diz assim: cochila não, rapaz, o pastor está explicando. Se tu for cochilar, aí eu fico um pouco acanhado, certo? Então, toda ação tem uma. Por que Davi odeia os inimigos de Deus? Porque eles são inimigos de Deus. Então, eles são inimigos, então Davi diz: é meu inimigo também. Depois eu falo isso mais adiante. Quando ele fala sobre esse ódio, aí nós vamos ter o conceito de ódio. Fala, é um substantivo masculino, sentimento de profunda inimizade. Está lembrado que Davi, no verso de número, deixa-me ver aqui, no verso, ele diz no verso de número 19, diz: tomara Deus destruísse, apartai-vos de mim, homem sanguinário, afaste de mim. Isso aqui está dizendo, ele não quer ter amizade com aqueles que são inimigos de Deus. Escuta só, isso aqui é muito sério, amados, porque muitas vezes eu vou usar a palavra no plural, porque muitas vezes nós somos iludidos pela facilidade de Satanás, pelas astúcias diabólicas. Muitas vezes nós fazemos vista grossa, porque muitas vezes alguém nos beneficiou, mas alguém tem prática maligna. São homens maus, são homens que não têm nada de Deus. Quando eu falo homem, é homem e mulher. Observamos em que o ódio é um sentimento de profunda inimizade. Eu não quero amizade com os inimigos de Deus. Eu não quero comunhão com os inimigos de Deus. Ele vem dizendo: olha, falta exatamente, ninguém pode amar a Deus
Deus e amar os inimigos de Deus. Como é que eu vou amar o Senhor meu Deus e amar também pessoa que blasfema contra o meu Deus? Observe que Davi, ele continua com a sua melodia e ele não foge desta verdade, mesmo antes ele falando sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a presença de Deus, sobre a onipotência de Deus, mas ele percebe que os seus inimigos fazem tudo isso na presença de Deus. Eis aí, amados, e eu vou falar mais adiante, certo? O que Davi vem exatamente e cria exatamente eu vou falar quando eu falo desse ódio, dessa inimizade. Eu não quero ter contato, eu não quero estar que eles fiquem perto de mim, eu não quero conviver com essas pessoas. Observe, então, ninguém que pode amar a Deus pode amar também os inimigos de Deus. Observe que o salmista, ele vê que aqueles que são seus inimigos é porque ele procura andar nos preceitos de Deus. Eu pergunto a você e não quero resposta. Responda a você mesmo. Lembre-se, amado, que a nossa batalha, ela é espiritual. Se você começar a olhar somente com os olhos físicos, você não vai enxergar muita coisa. Você vai ver, vai dizer que tudo é a mesma coisa. E tudo não é a mesma coisa. Porque o inimigo, ele vem sutilmente para nos enganar, para nos distanciarmos de Deus. E eu quero te perguntar o mesmo. Eu te digo, pessoas que se alimentam de coisas ruins, a sua vida vai ser boa ou vai ser ruim? Pessoas que se alimentam, uma péssima alimentação, o seu corpo vai estar frágil. Quando nós alimentamos a nossa alma, o nosso espírito de coisas ruins, olha, fica perto de um irmão que só sabe falar mal do outro. Fica perto de uma pessoa que só vê defeito. Fica perto de uma pessoa que não vê nada bom, só vê as coisas ruins da outra pessoa, se não vai te contaminar também. Nós facilmente somos influenciados. Olha, amados, estou escrevendo um livro, e já faz tempo isso, eu dei uma pausa, falando sobre alianças proibidas, porque Deus não queria que os cananeus vivessem no meio do povo de Israel, para não influenciar os filhos de Israel a adorar a Moloque, a fazer cultos ecumênicos. Por quê? Porque Israel iria ser facilmente influenciado. Que é isso, pastor Mael? Deus tirou Israel com mãos fortes da terra do Egito. Deus mandou alimento do céu. Deus mandou água da rocha. Mas só foi Moisés se ausentar 40 dias. É por isso que nós devemos ter cuidado e zelar pela nossa liderança, certo? Só foi Moisés se ausentar 40 dias que o povo levantou logo um bezerro. E o povo não viu milagres. E o povo não viu que o mar vermelho se abriu. E o povo não viu maná caindo do céu. E por que foi que disse agora que era o bezerro? Porque o povo foi influenciado por pessoas, a Bíblia Sagrada fala, do vulgo que estava no meio do povo, que contaminou a nação de Israel. Você é o que você se alimenta. Se você se alimenta, se você está perto de pessoas boas,
de pessoas que têm a vida comprometida com Deus, Ele vai te levar para mais perto de Deus. Agora, se você está perto, se você alimenta com pessoas que não têm nada de Deus, você vai ficar distante de Deus. Aí o salmista diz: longe de mim os inimigos de Deus. Os irmãos já sabem a forma de eu ministrar. Diz aí ao teu irmão: não tenha por amigo os inimigos de Deus. Diz mais uma vez para ele: não tenha por amigo os inimigos de Deus. Aleluia. Abre a tua Bíblia aí, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, e o verso de número 3. Veja só o que é que Paulo fala a esta comunidade, a esta igreja, a igreja de Éfeso. Era uma carta circular que Paulo escreveu, e aqui ele diz: olha, pode, então, aqui presbítero. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Olha lá, o apóstolo Paulo aqui está falando sobre, dizendo que há um contraste das trevas com a luz. Ele diz, mas a impudicícia, ou a impureza, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. E ele continua: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele mostra aqui que há uma incompatibilidade, não tem comunhão. Aqueles que vivem novidade de vida, aqueles que vivem exatamente uma vida diante de Cristo, ele jamais pode tomar como normal o que é anormal. Por quê? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele repudia, ele enoja essas práticas. Não há, a Bíblia Sagrada diz no livro de Malaquias: e vereis a diferença dos que servem a Deus e aos que não servem. O grande pregador Charles Spurgeon, ele diz, nos mostra que Davi era bom na atividade de odiar, pois odiava apenas aos que odiavam o bem. Escuta só, ele não saía odiando todo mundo. Ele sabia com quem ele não queria comunhão. Ele sabia quem ele não apoiava. Ele sabia quem ele não queria no seu reinado.
Escuta só, veja, o escritor Charles, o pregador Charles Spurgeon, ele diz, Davi, ele era bom na atividade de odiar, pois odiava apenas aos que odiavam a Deus. E eu venho falando aqui aos amados irmãos, que nós não podemos aceitar, que nós não podemos compartilhar, que nós não podemos ter como normal aquilo que não é normal. Aí eu venho falando aqui para os amados irmãos, que nós, a Bíblia Sagrada, Deus e a igreja, ela repudia o aborto, a igreja, ela repudia, porque a palavra de Deus nos mostra e nos dá autoridade para isso, a legalização das drogas, a igreja repudia o assassinato, a igreja repudia tudo aquilo que Deus não aceita. Quem está falando não sou eu, é a palavra de Deus. E torno a falar. Às vezes aqui nós somos cheios de Deus. Paulo, os carnais ele trata como fervoroso, não espiritual. Fulano é fervoroso, espiritual não. Porque o espiritual, ele é amigo de Deus. Você pode dizer ao seu irmão, o espiritual, ele é amigo de Deus. O fervoroso, ele está aqui com fervor medonho, quando chega lá fora, ele começa a aceitar. Ele começa, não, aquilo que Paulo disse, por causa disso, é o nada demais. Nada demais. Existem leis, escuta só, me segura por gentileza, eles são inimigos de Deus. Existem leis que estão sendo, que colocaram no nosso Congresso, dizendo que o pai pode ter relação com a filha. Não diga misericórdia não, porque faça somente escutar, porque muitos saem daqui e estão concordando com essas coisas, quando aceita essas pessoas. Diga misericórdia na urna, quando você for votar. Pessoas que fazem leis, dizendo que o homem de maior, já idoso, pode ter relação com menina de menor. Isso é pedofilia, amado, isso é crime. O presbítero Arthur está dizendo, e é bíblico. A Bíblia Sagrada diz, Deus disse a Moisés, diz ao povo, o filho não deite com não tire a nudez da sua mãe, porque ela é sua mãe. O sobrinho não veja a nudez da sua tia, porque é irmã da sua mãe ou irmã do seu pai. Essas coisas a igreja deve repudiar, não aceitar. Agora, não aceitar aqui na língua e não aceitar aqui na mente. Porque quando não aceita aqui, não aceita aqui, digitando. Se eu amo este mundo, e quando falo esse amor, são exatamente as coisas que aborrecem a Deus. Um sistema que a Bíblia Sagrada diz que está regido por Satanás. Se eu amo ao mundo, o amor do Pai não está em mim. Pergunte ao seu irmão e não responda, e não queira resposta. Pergunta a ele, você ama a Deus? Pergunta para ele, você é amigo de Deus?
Se eu sou amigo de Deus, o mundo não é meu amigo. Os inimigos de Deus não são meus amigos. É por isso que estão dizendo por aí pela rede social, que pastor é farofeiro. Pastor são os farofeiros. Não, é porque Paulo disse, não quero, irmão, que vocês sejam ignorantes. Sabe qual é o maior problema da igreja? É porque a igreja está dizendo aos irmãos, pense, reflita, examine, observe. Não é como um gado que vai para o matadouro. Aí chama de pastor farofeiro, chama pastor linguarudo, falastrão, de toda coisa com o pastor. E quando fala pastor, aí para nós envolve os ministros da palavra, presbítero, diácono que prega, pastor que prega, as irmãs que pregam. Porque fala a palavra, fala a verdade, a palavra de Deus. Os inimigos de Deus, diz Davi, não são meus amigos. Veja o que é que ele diz. E Charles Spurgeon, ele continua dizendo, mostra que Davi ele tinha essa prática de odiar, agora odiava somente aquele que odiava o bem. Deste ódio ele não se envergonhava. Observe aqui que o salmista ele torna a dizer, de pessoas ímpias. Amar todos os homens com benevolência ou bondade é o nosso dever. Amar as pessoas, devemos fazer isso. É o nosso dever. Mas amar a qualquer homem ímpio, pessoas que praticam a maldade, com complacência, intenção de ser-lhe agradável, isso já é um crime. Segundo, como diz o escritor Charles Spurgeon, quanto mais o cristão ama a Deus, porque, amados, escuta só, quando é que nós passamos a amar muito uma pessoa? Quando nós convivemos com ela. Se você está chateado com alguma pessoa, porque às vezes fica alguma coisa que a pessoa fez que não lhe agradou, você quer tirar logo essa mágoa, porque a Bíblia Sagrada diz, não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira, certo? Porque senão vai criar raiz de amargura. Você quer ir acabando com isso e amenizando, te aproxima dela. Vai se aproximando. E cada vez que você se aproxima, esse ódio vai saindo. Escuta só. Então, amar as pessoas, isso é um dever nosso. Agora, ser complacente com a sua impiedade, isto não pode. É vergonhoso. Vamos continuar? Quanto mais o cristão ama a Deus, mais ele repudia quem blasfema de Deus. Porque ele ama o Senhor. Todas as manhãs se levanta, dobra os joelhos. Seja 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Hoje eu estava viajando com o pastor Aminadab e ele diz assim, mas rapaz, tu tá com sono essa hora. Eu digo, é porque logo cedinho eu estava orando por tu. Dirija aí o carro. 4 horas, 4h30, 5 horas. Eu estava orando por tu, rapaz. Toma a chave, dirige o carro e me leva. Cada vez que você lê a Bíblia e dobra os joelhos,
Não é dobrar o joelho e ficar com o celular ligado lá, você vendo coisa não. É dobrar o joelho e se ligar com Deus, conversar com Deus. Você vai se tornando mais íntimo de Deus. Porque a intimidade vem com aproximação. Você passa tempo conversando com uma pessoa. A pessoa começa a namorar, está apaixonado, mas depois ele vai ter o desejo de noivar. Depois vai ter o desejo de casar. Por quê? Porque no namoro ele vai estar presente um dia sim, 8 não. Embora que tem muitos aí que não trabalham, não sei para que namorar. Porque namorar é um compromisso. Certo? Porque você namorar com uma menina que o pai dela está dando tudo a ela. E depois você pega ela, dizer, a gente mora até debaixo da ponte. Vai com conversa para lá, rapaz, que morar debaixo da ponte? A menina lá numa cama confortável que o pai dela dá, tu quer levar ela para debaixo da ponte? Isso é amor, é? Mas cada vez que você namora, você quer estar junto. Boas conversas, né? Boas conversas. E quando a mão, ela soa, aí é que está apaixonado mesmo. E vai se aproximando, rapaz, a gente precisa estar mais juntos. Como é, meu? Como é, Betão? É, porque dá aquele calafrio, né? E vai se aproximando. Aí quer casar. Por que quer casar? Porque quer estar mais junto. O amor aumenta. Amém, amados? Então, cada vez que eu leio a Bíblia e oro, eu passo a ter uma maior intimidade com Deus, porque eu passo a estar mais tempo com Deus. E se eu tenho essa intimidade com Deus, olha, amados, quando você faz uma amizade e alguém vem falar do teu amigo, tu aceita? Você aceita? Você, fulano está feito besta, está feito leso. Falando de ciclano, rapaz, ciclano é uma pessoa tão boa. Ou não é assim? É, irmão. A mesma coisa, irmão, quando nós temos intimidade com Deus. Quando se aproxima de Deus, quando conhece a Deus, não quer que ninguém fale mal de Deus. E o ímpio, e o salmista vem dizendo, para nós encerrarmos, ele diz, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Olha só, irmão, aborreço com ódio consumado. Para mim, são meus inimigos. A Bíblia judaica diz, eu os odeio com ódio sem limites. Eles se tornaram também meus inimigos. É inimigo de Deus, é meu inimigo. Fala mal de Deus, não quero comunhão contigo. Blasfemo de Deus, eu não quero na minha roda de amigos, no meu ciclo de amizade. Torno a falar para os irmãos, o ímpio são pessoas malignas. Pessoas que não fazem parte da nossa ordem de fé, nunca trate o outro como ímpio. Fulano é um ímpio. Não. Não faça isso. Certo? Fulano é descrente. Não, ele crê em Deus. Fulano não faz parte da minha ordem, da nossa ordem de fé. Ou é um pecador não convertido. Certo? Ele não se converteu ainda. Precisa se converter, aceitar a Cristo, confessar a Cristo como Salvador e mudar de vida, as suas atitudes, que haja uma mudança da disposição mental, porque a mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro.
O salmista, ele diz, esses daí são meus inimigos. Ele diz, olha, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti, Deus. Isso me tortura, isso me machuca. Por que o salmista disse isso? Porque ele diz, amado, que ninguém se esconde da presença de Deus. Observe o que nós meditamos antes. Deus criou o homem, Deus, ele escolheu, foram 40 milhões de células, certo? Que os nossos pais enviaram para na corrida pela vida. E a Bíblia Sagrada diz, olha, é a Bíblia que diz, não é o pastor Mael, que Deus escolheu a nossa substância ainda informe. Quando éramos ainda informes, Deus nos escolheu. E o salmista diz mais, e todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor, quando eu ainda não existia. Aí o homem vai, começa a fazer o mal. E Deus não está em todo lugar? Você pode dizer ao seu irmão, para onde você vai, Deus está. Aonde você se levanta, onde você se assenta, onde você anda, Deus está presente. Então o salmista, ele tinha pura razão quando ele diz, eles fazem isso na cara de Deus. Deus deu vida a ele, Deus abençoou ele, Deus deu saúde a ele, Deus deu força a ele. No entanto, na presença de Deus, eles maquinam mal contra o justo, eles praticam maldade contra os inocentes. Eles fazem isso na presença de quem? Do seu Criador. O salmista disse, não quero como meu amigo. Eu repudio. Eu não aceito. Para nós concluir, me dê somente mais 5 minutinhos. O apóstolo Paulo, já li aqui, mas eu vou tornar a ler. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 28 diz, e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus por sua vez os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convém. Pessoas têm conhecimento de Deus, não aceitam a ordem divina, olha, eles praticam tanto mal, que Deus diz assim, eu vou respeitar a tua decisão, faz o que tu quiseres. E Deus, ele diz, e Paulo diz, estando cheios da injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventadores de males. O que nós estamos vendo, amado, de inventadores de males, não quer saber se o homem ou se a mulher vai perder a sua reputação. Pegam exatamente textos e cortam e começam a deturpar, adulterar a palavra de alguém. Começa agora a fazer coisas que não convém, mas não quer saber se a pessoa vai perder a família, não quer saber se vai perder o filho, não quer saber se o marido vai perder a esposa ou a esposa vai perder o marido, não quer saber se vai destruir uma amizade, não quer saber se vai destruir um casamento, não quer saber se vai destruir um comércio. O que ele sabe é difamar, é levantar males. Mas eu quero te dizer, o dia do Senhor virá, e virá o julgamento de Deus sobre os tais que praticam a iniquidade. Deus julgará esta causa. Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Se não se arrepender, o juízo de Deus virá. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas quem aqui está abrigado na misericórdia de Deus? Rebachora manara baíca machora macai.
Do laço do passarinheiro nós já escapamos e estamos em direção à cidade futura, a Nova Jerusalém. Ele continua dizendo: inventadores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ele diz: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também aprovam os que praticam. E eu quero acreditar que essa morte aqui, ela é espiritual, que é a pior morte. Afastado de Deus eternamente, porque o ímpio não tem parte com Deus. Você pode dizer comigo? O ímpio não tem parte com Deus. O ímpio é inimigo de Deus. O ímpio está afastado de Deus. O ímpio, debaixo do peito, não são meus amigos. Bate o peito, os ímpios não são meus amigos. Não, Senhor. O meu amigo é Deus. Deus é meu amigo. E para nós encerrarmos essa exposição, aí o salmista para. Vou fechar minha Bíblia. Não está aqui, mas eu quero encerrar hoje essa exposição. Aí ele diz, para e diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Você pode dizer comigo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Diga fortemente, diga: vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me, Senhor, guia-me, Senhor. Continua guiando o teu povo, a tua igreja, que foi lavada e comprada pelo teu preciosíssimo sangue. Aleluia. Diz ao teu irmão: a direção da tua vida está em Deus. Aleluia. Deus é quem dirige os nossos passos. Deus é quem dirige a nossa vida. Deus, Ele é o nosso amigo fiel. Então te abriga com Ele e Ele te sustentará. Declina a tua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E se há algo mal em mim, algum pensamento, extrai, tira, porque, ó Deus, eu quero continuar contemplando a tua formosura, em o nome de Jesus. E a igreja diz: fiquemos em pé, amados. Irmã Marta da Vagem, não, do sindicato está completando idade nova. Vem para cá, irmã Marta, para receber a oração. Acompanha ela, irmã Ana Max. Muito obrigado aos amados irmãos. Na próxima terça-feira, olha, amados, eu estou montando um estudo sequenciado. Eu quero agradecer a você que nos acompanha pela rede social. Muito obrigado, Leila, Kaique, Valeric, todos que trabalham na mídia. Mensagem de paz, muito obrigado, certo? E no próximo culto nós aguardamos